cuando ustedes quieran, claro que sí. Sim. Boa noite a todos. Estamos neste momento testando para ver se a conexão está operacional. Sim, está funcionando. Está funcionando bem. Estamos neste momento testando. Então, muito obrigada à participação de todos. Estamos aqui neste momento com a doutora Paloma Hornos, desde Espanha, que nos vai compartilhar o tema de hoje. A doutora Paloma é autora de várias obras de inteligência emocional, também é autora de Coronavírus, Manual para Superar este Isolamento Social, e escritora de livros e de vários artigos científicos, aparece nas rádios, nos jornais. Então, nós, como moçambicanos, nos sentimos muito, mas muito honrados por ter a doutora Paloma aqui conosco, por toda a experiência que ela tem, que vai compartilhar conosco em Moçambique, e nos assistem pessoas de vários países. Ela é licenciada em administração de empresas, também é técnica superior em naturoterapia e terapias complementares, terapeuta em Reiki e técnicas energéticas, é membro de várias associações, e é muita riqueza. Nós, neste momento, como moçambicanos, queremos agradecer o apoio, a disponibilidade da doutora Paloma em oferecer-nos esses minutos, na realidade, 1 hora, para compartilhar seus conhecimentos, suas experiências com o povo moçambicano e com toda a audiência que nós temos vindo a receber do Peru, do Brasil, de Portugal e agora também de Espanha. Eu passo a palavra para a doutora Paloma. Muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias a todos los habitantes de Mozambique, de Portugal, Brasil, que estén conectados con nosotros. Para mí es un verdadero honor haber sido invitada a compartir con ustedes mi conocimiento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Puede empezar? Y acá estoy para hacer la traducción. Estupendo. Pues antes de comenzar, me gustaría invitarles a hacer una pequeña reflexión. Antes de eu começar, eu quero convidar a todos os telespectadores a fazer uma pequena reflexão. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día las tomamos desde una tranquilidad? ¿Y en cuántas ocasiones son nuestras emociones las que deciden por nosotros? Diariamente, as decisões que nós tomamos, quantas delas tomamos com a mente tranquila ou tomamos de uma forma apressada? Más que apresada, emocional. Y si esas decisiones las hubiéramos tomado con un poquito más de cabeza y menos corazón, las cosas hubieran sido distintas, ¿verdad? Mais do que apressadas, são decisões que tomamos pelas emoções. E eu acredito que se essas decisões fossem mais racionais, nós daríamos conta que teríamos tomado decisões distintas das que tomamos.
¿Quién es el responsable de que las cosas sean de una forma y sean de otra? Las emociones. E, nesse sentido, quem é responsável por essas decisões são as nossas emoções. Por eso vamos a empezar por el principio, que es entender qué son las emociones. Então, vamos começar percebendo o que realmente são as emoções. Hay muchísimas definiciones de emoción, pero a mí particularmente la que más me gusta es reacciones automáticas e instintivas de mi organismo ante algo que ocurre a mi alrededor. E se falarmos de emoções, vamos ver que existem inúmeras definições, mas eu prefiro falar de emoções como reações automáticas do nosso organismo. Efectivamente, pasa algo a mi alrededor y mi organismo reacciona, y eso son las emociones. E isso está relacionado com o que acontece ao meu redor. Então, com o que acontece ao meu redor, eu reacciono em prol disso. Então, nisso é que eu chamo de emoções. Efectivamente. Y eso son las emociones. Por eso el principal problema que nos encontramos cuando hablamos de inteligencia emocional, de gestionar las emociones, es que intentamos hacerlo con nuestra parte racional, pero las emociones es físico. Entonces, si yo intento controlarlas con mi razón, no voy a conseguirlo. Então, quando falamos dessa questão emocional, se nós tentamos reagir com base da nossa mente, geralmente não vamos conseguir. Así es, porque es el cuerpo, no la mente, el responsable de la emoción. O corpo não é a mente, mas sim o corpo é que é responsável pelas nossas emoções. Luego, dentro de las emociones hay lo que son las emociones básicas, que son 5 emociones que podríamos decir nacemos con ellas, se van desarrollando, pero sobre todo, independientemente del contexto cultural, son las mismas en todas las culturas. Então, falando de emoções, eu falaria das 5 emoções principais. Independente de que povo, de que cultura você é, todos nascemos com as 5 emoções. Esas son las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la sorpresa. Então, são 5. A alegria, tristeza, a raiva, o medo e a surpresa. Essas são as 5 emoções básicas. Luego, todas las otras emociones que las distintas culturas se interpretan son combinaciones de esas 5. Independente da cultura, as outras emoções que se podem falar estão relacionadas a combinações dessas emoções básicas. Por ejemplo, en España y en Mozambique, cuando hablamos de tristeza, todos entendemos de qué estamos hablando. Por exemplo, seja de Espanha ou de Moçambique, quando nós usamos o conceito tristeza, as pessoas automáticamente sabem de que se trata. Pero, por ejemplo, si no nos referimos a esas 5 básicas, sino que hablamos de emociones secundarias, que son la combinación de las otras, por ejemplo, los celos, en cada cultura significan distinto y para cada persona significan distinto. Então, por exemplo, para a Espanha, se nós falamos de ciúmes, então, para o povo espanhol, pode ser de uma maneira diferente do povo moçambicano. Essas são as emoções secundárias. Y no solamente para el pueblo, sino porque cada persona tiene una experiencia de celos, por ejemplo, distinta. Por lo tanto, no nos entendemos exactamente a qué nos referimos. Não somente por uma questão de diferença cultural, mas também individualizado. Para uma pessoa de Espanha, ciúmes pode ser uma coisa e para outra pessoa também de Espanha pode ter uma interpretação diferente.
Por eso se llaman emociones secundarias, pero las 5 principales son todas iguales en todo el mundo. Por isso que se falam de emoções secundárias, porque são diferentes das primeiras 5 primárias que ela mencionou, que são iguais para todo mundo. La única diferencia que puede haber, que a lo mejor, por ejemplo, la tristeza en España y probablemente en Mozambique también la manifestamos y, por ejemplo, lloramos, pero, por ejemplo, los países asiáticos la tristeza la viven hacia adentro. Por lo tanto, la emoción es la misma, lo que es diferente es la forma de expresarla. Tem um exemplo concreto que a doutora Paloma está dando, é sobre, por exemplo, a tristeza. Em Espanha, a tristeza, a pessoa pode expressar-se através do choro, que é também a mesma forma de expressar a tristeza em Moçambique. Mas no continente asiático, embora a emoção seja a mesma, eles sentem, mas guardam o sentimento para dentro, não expressam. Pero todos sabemos que estamos hablando de la misma emoción. Por lo tanto, la emoción es la misma, lo que es distinto es la forma de expresarla. Aqui se trata de uma mesma emoção e a diferença é apenas como se expressa tal emoção. Efectivamente. Por lo tanto, si las emociones son reacciones automáticas, yo no puedo controlarlas, solo las puedo gestionar. Então, se as emoções são reações automáticas, eu não consigo controlar as emoções, consigo administrar as emoções. Efectivamente. Voy a dar un ejemplo que salgo del mundo de las emociones, pero creo que lo vamos a entender. Las emociones podríamos decir que son como un perro de una raza peligrosa, que si tú le llevas... Perdón, adelante. Sim, eu compararia, embora saia um pouco do contexto exato, para que vocês entendam melhor, as emoções eu compararia como um cão raivoso. Más que enfadado, de estas razas de perros que son peligrosas, que hay que llevarles con la boca cerrada, con una correa cortita, porque son perros que en cualquier momento pueden morder. Sim, então, eu compararia como uma raça específica cujos cães são mais raivosos que outras raças e para levarmos para a rua, geralmente as pessoas têm que colocar uma máscara na boca dos cães para não morder e uma corda curta para poder administrar o cão. ¿Qué estamos haciendo? Estamos controlando la reacción de ese perro. Então, antecipadamente, usando esse material, estamos antecipando as possíveis reações do cão. Si yo mantengo ese perro atado y con la máscara, todo perfecto. Pero si yo me distraigo y a lo mejor olvido coger la cuerda o le olvido poner la máscara, el perro puede morder a alguien. Então, esse cão, eu automaticamente tenho que usar sempre a máscara e a corda curta. Por quê? Porque se eu não coloco isso, durante a caminhada, corro o risco de morder alguma pessoa. Para que no ocurra eso, a ese perro lo que hay que hacer es educarle. Para que isso não aconteça, a esse cachorro, nós precisamos treiná-lo para essas atitudes. Con las emociones es exactamente igual. Estamos hablando de un perro que ladra, pero sí estamos hablando de una reacción automática que yo no puedo controlar. Entonces, yo no puedo controlarlo, pero sí aprender a manejarlas. Então, é um paralelo da história do cachorro. As nossas emoções não podemos controlá-las, mas podemos aprender a administrar as nossas emoções. Porque todo aquello que yo intento controlar de descontrolarse. Desculpa, no se escuchó bien. Disculpa, sí. Todo lo que yo intento controlar
le estoy dando el poder de descontrolarse y a las emociones también. Tudo que eu tento controlar, automaticamente eu acabo descontrolando exatamente o mesmo com as emoções. Por lo tanto, algo que nosotros normalmente hablamos, que es controlar las emociones, nunca funcionará. Tenemos que aprender a gestionarlas, a educarlas. Então, se nós falarmos de controlar emoções, isso não é possível. O que nós precisamos aprender é administrar as nossas emoções. Y además es algo que se aprende. Hay una serie de técnicas que se aprenden porque los niños nacen con las emociones, por así decirlo, pero no con la forma de administrarlas. Y somos los adultos quienes tenemos que, con nuestra educación emocional, enseñarle a los niños a vivir las emociones. Então, da mesma maneira com as crianças elas nascem com as emoções e é nossa responsabilidade de adultos ensinar as crianças a gestionar, a administrar suas próprias emoções. Para que un niño sea capaz de él solo gestionar sus emociones, su madre ha tenido que ayudarle a hacerlo hasta 10.000 veces antes de que sus circuitos neuronales estén preparados para hacerlo por sí mismo. Então, uma criança, para ela aprender a administrar suas emoções, é necessário que, desde o seu nascimento, a mãe ensina aproximadamente umas 10.000 vezes. Entonces, es muy importante como yo como madre o como profesora manejo mis emociones, porque los niños se van a mirar en mí para aprender a hacerlo ellos. Então, é muito importante que as mães e os professores, eles tenham cuidado com as suas emoções para poder ensinar a criança a administrar também as suas emoções. Por lo tanto, el primer mito que quiero hoy, digamos, que se caiga es: las emociones no se controlan, pero sí se gestionan. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar na mente das pessoas, que as emoções não se controlam, mas sim se administram. Efectivamente. Entonces, el siguiente paso sería distinguir entre emoción y sentimiento. E o segundo passo é distinguir a diferença entre emoções e sentimentos. Efectivamente. Son dos cosas totalmente distintas, pero normalmente solemos confundirlas. Y quiero aprovechar esta oportunidad para enseñarles a identificar qué es una emoción y qué es un sentimiento. Então, geralmente as pessoas confundem as emoções dos sentimentos. E hoje eu quero ensinar a vocês a saber distinguir o que é uma emoção e o que é um sentimento. Hay una regla muy básica, muy sencilla, que estoy segura que hoy se va a quedar con ella en la cabeza. Existe uma regra muito fácil, muito simples, e eu tenho certeza que no final vocês vão ficar com isso na mente. Emoción más pensamiento igual a sentimiento. Emoção mais Pensamiento. Como? Pensamiento. Emoção mais pensamento é igual a sentimento. Es decir, la definición de emoción era reacción automática e instintiva. ¡Pum! Aparece. Y si yo empiezo a pensar, claro, es que estoy muy triste porque me ha pasado esto, pum, pum, pongo pensamiento, se convierte en un sentimiento. Algo que era instantáneo es más largo en el tiempo porque yo pienso. Sim, como a doutora falou, que emoções eram reações automáticas e instintivas, mas emoção e pensamento dá igual a sentimento. Se eu fico pensando
muito sobre uma coisa triste, eu acabo gerando um sentimento em mim desse pensamento que eu estou. Así es. Entonces, más ejemplo. Básicamente la fórmula es emoción más pensamiento igual sentimiento. Esa es la base. Si yo solamente siento una cosa, pero no vueltas y vueltas y vueltas, no se convierte en un sentimiento. Es decir, tristeza, ¡pum!, estoy triste, pero si empiezo a pensar, ¡ay, qué triste que se murió mi perro! Sí puedo convertirlo en una depresión. Sim. Então, ela dá um exemplo. Por exemplo, sentimento de tristeza. Eu estou triste porque morreu o meu cachorro de estimação. Mas, se eu fico pensando um pouco e deixando, isso não se converte em sentimento. Mas, se eu estou triste e fico continuamente pensando no meu cachorro que morreu, coitado do cachorro, o que acontece? Isso já vira sentimento. Efectivamente. Luego hay muchísimas otras formas de distinguirlo. Por ejemplo, la emoción es fisiológico porque está relacionado con mis reacciones de mi cuerpo. A emoção está relacionado com o corpo. Então, a emoção termina sendo fisiológica. Efectivamente. En cambio, el sentimiento es conciencia. Pongo el pensamiento que alimenta esa emoción. Por lo tanto, emoción es cuerpo, sentimiento es más bien cabeza. Então, como ela explica, o sentimento está relacionado com a cabeça, com a consciência, o que fica aqui dentro. Efectivamente. Otra forma de distinguirlo, la zona de nuestro cerebro donde se manifiesta. La emoción está relacionada con el sistema límbico de nuestro cerebro, con el sistema límbico. El sentimiento está relacionado con la parte racional de mi cuerpo, de mi cerebro, perdón, que es el neocórtex. Então, a parte emocional, as emoções são processadas no cérebro humano, na parte límbica, enquanto que os sentimentos, que falamos que os sentimentos estão relacionados com a consciência, com a cabeça e a parte racional, fica processado na neurocorteza cerebral. Efectivamente. Otra distinción, en la emoción se observa, se nota, hay gestos que claramente yo lloro, estoy triste, río, soy feliz. Se pueden ver. El sentimiento es una sensación interna. Mais uma diferença, a parte de emoção nós podemos observar, por exemplo, se alguém está feliz, vemos o rosto da pessoa, enquanto que o sentimento é algo interno, a pessoa guarda dentro dela. Otra diferencia, la emoción es intensa y automática, espontánea. El sentimiento no es quizá tan intenso y es largo en el tiempo. E vemos que as emoções são intensas e espontâneas, enquanto que o sentimento não é nem intenso, nem espontâneo, não é automático, vai ficando o processamento. Efectivamente. Por lo tanto, ahora ya hemos visto que las emociones no se controlan, pero sí se gestionan, y además ahora ya sabemos la diferencia entre emoción y sentimiento. E como nós vimos, vamos recapitular, que as emoções não se controlam, as emoções conseguimos administrá-las. E os sentimentos é o que fica na consciência do ser humano. Efectivamente. Entonces, ahora que ya tenemos ese marco, me gustaría ir por cada una de las emociones para entender realmente un concepto muy importante que es que las emociones no son ni buenas ni malas.
Então, agora que nós fizemos primeiro essa primeira parte, a definição de cada conceito, agora eu quero levar ao estudo de cada emoção. Mas antes quero dizer que as emoções não são necessariamente nem boas nem más. Sí que es cierto que dependiendo de la situación, la emoción me facilita las cosas o me complica las cosas, pero no son buenas ni malas. As emoções não são nem boas nem más, mas elas podem facilitar ou dificultar muitas coisas. Por ejemplo, aunque vamos a ir luego hablando de cada una, el miedo. Todos podemos pensar que el miedo es malo, te quita de hacer muchas cosas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo sobre o medo. Muitas pessoas podem pensar que o medo é mau. Pero gracias a que el miedo existe, por ejemplo, antes de cruzar una calle, miro para ver que no viene ningún coche. Si yo no sintiera miedo, cruzaría sin mirar. O medo, nesse sentido, é positivo. Por exemplo, quando vamos cruzar a estrada. Antes de cruzar, a nossa tendência é de olhar se vem algum carro de alguns lados. Então, esta reação de medo é positiva para nós. Por lo tanto, el miedo no es ni bueno ni malo. El problema aparece cuando el miedo me paraliza y no me permite hacer ciertas cosas. Ahí podríamos decir que es malo, pero no es malo. Então, essa emoção do medo, ela não é má nesse sentido. Ela se torna má quando ela começa a paralisar-me para determinadas coisas na vida. Por eso lo que vamos a aprender es, vamos a ir por las distintas emociones y vamos a descubrir para qué sirven y cómo podemos manejarlas. Vamos trabalhar cada uma das emoções para ver para que serve e como podemos trabalhá-las. Entonces, la primera por la que quiero empezar es por la rabia. La emoción de la rabia. A primeira que eu quero trabalhar é a raiva, a ira. La ira existe como un aviso para que yo me dé cuenta de que algo que está ocurriendo no me gusta y tengo que tomar una serie de decisiones para poner un límite. Então, essa emoção, a raiva, quer dizer que existem coisas que estão a acontecer que eu não gosto. Então, como tal, eu tenho que ver agora como é que eu vou administrar esta emoção da raiva. Entonces, el problema ocurre cuando mi expresión de la rabia agrede a la otra persona, pero la rabia lo que me está es avisando de que esto que está ocurriendo no me gusta. O problema aqui não é a emoção, porque a emoção é um alerta, está me dizendo o que está acontecendo ao meu redor, eu não estou gostando. Entonces, por lo tanto, la rabia lo que me permite es poner límites. A raiva, neste contexto, o que deve permitir é eu colocar um ponto naquilo que não me está agradando. Efectivamente. Normalmente, cuando sentimos rabia, ira o enfado, lo expresamos, pero la forma más mejor gestionada de la rabia es la asertividad. Quando temos essas emoções, a raiva, a ira, ou quando estamos chateados, o importante é como nós vamos administrar as nossas emoções frente a essa situação. Y la forma mejor, la expresión mejor de la rabia es la asertividad. A expressão melhor desta emoção da raiva é assertividade. Porque la asertividad consiste en esto que está ocurriendo no me gusta, pero a mi interlocutor se lo hago saber.
Por lo tanto, le estoy diciendo, este es el punto que no vas a pasar. Sim. Então, esta emoção da raiva, aqui tem que se administrar com assertividade. O que eu não estou a gostar, como é que eu vou colocar esse limite? Efectivamente, por lo tanto, la asertividad es la expresión mejor de la rabia, que pensábamos que es mala, pero en realidad me permite llegar a la asertividad. Então, a raiva, a assertividade é o melhor que pode ocorrer para poder gerir esta reação de algo que não me agrada. Efectivamente, cuando yo soy asertivo, le estoy diciendo a la otra persona, hasta aquí. Então, quando eu sou uma pessoa assertiva, eu digo para outra pessoa, dizer, olha, o meu limite é aqui. Por lo tanto, gracias a la rabia, yo me he dado cuenta de que esto que ocurre no. Então, graças a essa emoção da raiva, eu dou conta que o que está acontecendo não é do meu agrado. Efectivamente, por lo tanto, la rabia no es mala. Puede ser mala la forma en la que yo le expreso. Por eso ahora vamos a pasar a la tristeza. A raiva em si não é má, agora depende como eu expresso. Agora vamos passar para a segunda emoção, que é a tristeza. La tristeza está en nuestra vida para que conectemos emocionalmente con el resto de las personas. A tristeza existe na nossa vida para nós nos conectarmos com as demais pessoas. La tristeza aparece cuando yo tengo una pérdida. Es un signo de que yo he perdido algo. Tenía algo, ya no lo tengo y me siento triste. Y eso produce en los demás un instinto de cuidarme. Então, a tristeza geralmente é quando a gente perde alguém ou algo. E a reação dos demais deveria ser o cuidado para comigo. Efectivamente. Por lo tanto, con mi expresión de tristeza, yo le estoy comunicando a las otras personas que necesito cariño, cuidado, que me mimen, necesito empatía. E quando a pessoa tem essa emoção de tristeza, é uma expressão não verbal para os demais, que eu preciso de carinho, atenção, empatia dos demais. Y además la tristeza lo que me pone en un estado como mucho más lento porque aparece para que yo gane tiempo para procesar esa pérdida. E esta emoção da tristeza me dá tempo suficiente para como eu posso administrar em mim a tal perda. Efectivamente. Lo que tenemos es que tener mucho cuidado con la rabia, la sabemos identificar. Pero la tristeza, concretamente en los niños, a veces se muestra de formas que no las esperamos. Aqui há que ter muito cuidado, porque, por exemplo, a raiva é muito fácil a gente identificar, mas a tristeza pode vir de maneiras tão distintas que na criança não consigamos identificar. Por ejemplo, la tristeza no tiene que ser solamente llorar, ni un niño que está solito, más lento, más cerrado, sino que un niño que se mueve mucho, que habla mucho, que está nervioso, quizá lo que está es triste y no sabe manejarlo. Então, nem sempre quando a pessoa está triste, está chorando, está quieto, isolado, há outras crianças que podem reagir falando muito, sendo um pouco mais agressivas, mas como forma de expressar a sua tristeza. Lo más importante es que cuando estemos hablando con niños o hablando con adultos, de la tristeza nunca nos debemos burlar, pero sobre todo no debemos consolar. Então, nós não podemos, sejam adultos ou criança, rir-nos da tristeza dos outros. Pelo contrário, a nossa atitude deve ser de consolo para aqueles que estão tristes. No, perdón, tampoco hay que consolar. Ah, ok. Quando as pessoas estão tristes, também não podemos consolá-las.
tenemos que acompañarles y que se sientan escuchados y atendidos, pero no consolarles, porque consolar lo que es tranquilo, tranquilo, no llores, no llores, no llores. Y la persona que está triste necesita expresar. Então, quando a pessoa está triste, o que nós temos a obrigação de fazer é acompanhá-las, não consolá-las, por exemplo, dizer, não chores, não chores, porque a pessoa precisa expressar a sua tristeza. Entonces, lo que necesita es sentirse escuchada y querida, porque decirle no llores es una forma de invalidar la emoción que está sintiendo. Se nós interferimos e começamos a dizer não chore, nós estamos invalidando o que as pessoas estão sentindo. O que nós precisamos fazer é escutar a outra pessoa e fazer com que ela se sinta amada por nós. Efectivamente. Y ahí entramos en un círculo que ocurre mucho, que relaciona la tristeza con la rabia. Então, nós aqui entramos num círculo que se relaciona a tristeza com a raiva. Cuando alguien está muy enfadado, muy enfadado, probablemente lo que esté ocurriendo es que está tan triste que no sabe cómo manejarlo y lo convierte en enfado. Então, lo convierte en enfado o lo convierte en tristeza? No. Alguien está muy triste, pero no sabe manejarlo y lo muestra y lo expresa como enfado. Ah, ok. Então, quando a pessoa está muito triste... Muy enfadada, perdona. Cuando alguien está muy enfadado, probablemente lo que ocurre es que está muy triste y no sabe qué hacer con ello. Quando a pessoa está muito chateada, muito com raiva, geralmente é uma expressão de que ela está muito triste e não sabe como administrar a sua tristeza. Y eso lo aprendemos cuando somos pequeñitos, cuando somos niños. E isso precisa ser aprendido desde muito pequenos. Si nosotros recordamos a nuestros años de siendo pequeñitos, nos encontramos con que si yo lloro, un niño que llora, le coges y le consuelas. Por lo tanto, está aprendiendo, no debo llorar. Então, quando vemos uma criança chorando, pegamos e consolamos a ela vai dar conta que, em realidade, não devo chorar. Pero si un niño está enfadado, la madre normalmente le presta más atención. Quizá en negativo, pero atención. E quando uma criança está muito irritada, muito raivosa, a tendência da mãe prestar um pouco mais de atenção. A lo mejor para reñirle, a lo mejor para castigarle, pero atención. Seja para castigar, mas acaba sendo sempre tomando atenção. Entonces, desde muy chiquititos, los niños aprenden, si lloro, me invalidan. Si me enfado, mi madre me mira. Por lo tanto, cuando yo no sepa, me enfado. A criança, desde muito pequeno, ele começa a ver, se eu estou triste, a minha mãe não me toma atenção. Mas se eu estou chateado, estou irritado, automaticamente a minha mãe vai me tomar atenção. Entonces, cuando somos adultos y no sabemos manejar cómo nos sentimos, nos enfadamos. Então, o que acontece numa fase já mais adulta, quando não sabemos como fazer, o que acontece? Reagimos com a raiva. Porque aprendimos de que nuestra madre nos prestaba más atención cuando estábamos enfadados que cuando estábamos llorando, porque llorando solamente nos decía, no llores, no llores, no llores. Então, este comportamento na fase adulta tem como consequência de quando era pequeno, porque quando ficava triste, a atenção era muito pequena, mas quando se irritava, ficava raivoso, já ele conseguia a atenção das demais pessoas.
Entonces, desde esta idea nueva que hoy he presentado, la próxima vez que estemos hablando con alguien que está muy enfadado, lo ideal no es conectar desde el enfado, sino conectar desde la tristeza. Então, quando nós estivermos em contato com alguém com raiva, com ira, o objetivo não deve ser confrontar a raiva, mas sim ver a tristeza pela qual o leva aquele comportamento. Por ejemplo, alguien está muy enfadado con nosotros, alguien está enfadado y yo, ¡guau, guau, guau, guau! Y todos nos enfadamos. Pero si alguien está enfadado y yo digo, ay, lo siento, no, de verdad, no quería que te enfadaras, conecto con tristeza y esa persona baja su rabia. Então, se nós estamos em contato com uma pessoa com raiva, com ira, e se nós reagimos como ela, termina em bronca. Mas se nós vamos de encontro com o sentimento e dizemos, olha, o que aconteceu, me perdoa, então, automaticamente, a raiva da pessoa, ela baixa. Por eso es importante entender cómo funcionan las emociones para podernos comunicar de una forma sana con la otra persona. Então, é muito importante nós entendermos como é que funcionam as emoções para os nossos relacionamentos interpessoais. Entonces, por eso, la rabia y la tristeza están como en un nudo muy juntito que hay que estar muy atento para ver que esa rabia realmente, muy seguramente, hay un componente importante de tristeza. Então, conhecendo as emoções vai nos ajudar, porque a raiva e a tristeza geralmente estão enroladas no mesmo fio. E se nós conhecemos, vamos saber como administrar isso. Efectivamente. Por lo tanto, rabia y tristeza pasamos al miedo. Saímos da raiva e tristeza, agora vamos para a terceira emoção, o medo. El miedo aparece como un aviso de peligro. O medo, ele aparece como alerta de perigo. Efectivamente. Y además, los miedos, cuando yo me enfrento al miedo, solamente lo hago de tres formas. Una, huyendo del miedo, otra, atacando el objeto de miedo, o la tercera, quedándome quieto, sin poder reaccionar. Quando ocorre esta emoção do medo, a tendência é de três reações. Ou a pessoa foge da situação, O ataca la situación, ou a pessoa ataca a situação, ou então a pessoa fica quieta diante dessa situação e fica totalmente imobilizada. inmovilizada de cuerpo e inmovilizada de mente. Imobilizada de corpo e também a mente fica imobilizada, bloqueada. Por eso es muy importante identificar nuestro patrón de comportamiento ante el miedo. Desculpa? Por eso es muy importante identificar cómo yo reacciono ante el miedo, porque cada persona reacciona de una de esas tres formas. Então, cada de nós precisa identificar internamente, diante da situação de medo, qual é a nossa reação. Fugimos, atacamos o outro ou ficamos totalmente paralisados? Que, como hemos dicho, el miedo es una reacción natural, no pasa nada ni es malo cualquiera de las tres reacciones, pero tenemos que saberlo. Então, diante do medo, nenhuma das três reações é mais má do que a outra. Mas é importante que cada pessoa, diante do medo, qual é a sua reação pessoal? Saliéndonos, por ejemplo, del mundo del miedo y llevándolo a la empresa, por ejemplo, cuando yo estoy en una reunión y siento miedo, hay quien directamente hace y desaparece, hay quien se enfrenta y hay quien se marcha. ¿Y quién soy yo de todos esos?
Então, por exemplo, vamos levar como exemplo numa empresa. Se há uma situação de medo na empresa e eu estou lá, qual é a minha reação? Eu fujo da situação? Eu enfrento a situação? Ou eu fico paralisado diante da situação na empresa? Y todo eso, nuestros hijos, nuestros alumnos, lo copian. Por eso tenemos que tener muy claro cómo yo vivo mi miedo, porque la forma que yo viva mi miedo, mi hijo la va a aprender. Então, principalmente como pais, eu tenho que identificar para saber como é que eu vivo o meu medo, porque automaticamente eu, através das minhas atitudes, eu estou ensinando os meus filhos como enfrentar esta emoção do medo. Entonces, la emoción de miedo, todos nacemos con ella, pero aprendemos de nuestros padres cómo reaccionar ante ello. Então, nós nascemos com essa emoção do medo, mas é com os nossos pais que nós aprendemos a reagir frente a essa emoção. Por ejemplo, si hiciéramos un paseo por la evolución de los niños, veríamos cómo los miedos aparecen y desaparecen. Se nós fizermos uma retrospectiva na formação da criança, uma viagem no tempo, nós vemos que os medos, eles vão aparecendo e desaparecendo. Por ejemplo, un bebé hasta los 6 meses de vida no tiene miedo realmente, pero comienza a asustarse con los ruidos. Então, por exemplo, um bebê, até os 6 meses de vida, ele não tem medo. A partir dos 6 meses, eles começam a assustar-se com os ruídos. Y aparece el miedo a las caras desconocidas y a que su madre no esté con él. E começa a ter medo se ele vê caras desconhecidas ou que a mãe no esteja com ele. El niño sigue creciendo y entre los 6 meses y los 2 años aparece el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos, el miedo al dolor y el miedo a los animales. E nós vemos, depois de 6 meses aos 2 anos, a criança tem medo à escuridade, tem medo ao ruído, tem medo à dor e tem medo a animales. Aos animais. Los niños entre los 3 años y los 5 años ya no tienen miedo a desconocidos, pero tienen miedo a todo lo anterior, más miedo a los accidentes y miedo a los disfraces. Então, de 3 a 5 anos, eles já não têm medo aos desconhecidos, continuam com os medos anteriores, mas eles têm medo, por exemplo, aos disfraces, palhaços, coisas assim. Los payasos, normalmente utilizamos payasos en las fiestas de los cumpleaños y es lo que más miedo le da a los niños. Por exemplo, muito se utiliza palhaços nas festas de aniversário, mas nessas idades as crianças se assustam muito com os palhaços. Seguimos creciendo y entre los 6 años y los 8 años ya no tienen miedo a los payasos, ya no tienen miedo a los ruidos, pero empiezan a pensar al miedo a la muerte, miedo a los monstruos, miedo a los médicos y miedo a la soledad. Sim. De 6 a 8 anos, a criança já perde medo aos palhaços, medo aos ruídos, mas sim ela começa a ter medo às mortes, ao médico, à solidão e aos monstros. Efectivamente.
Y luego ya a partir de los 9 años hasta que ya somos adultos, desaparecen prácticamente todos los miedos, pero sobre todo desaparece en la adolescencia el miedo al peligro y el miedo a la muerte. Por eso los adolescentes hacen algunas cosas increíbles, pero es que no tienen miedo a morirse. Então, dos 9 anos em diante, o ser humano já começa a perder o medo. Mas tem um porém. Os adolescentes, eles não têm nem medo à morte, nem medo ao perigo. Y comienzan con los 9 años a tener miedos relacionados con el contexto social, con el colegio, con las relaciones personales. Empieza a ser muy importante la opinión de los demás. Sim. Os medos que vêm depois dessa idade estão relacionados com a escola, o colégio, relacionamento interpessoais e o querer agradar ao outro. Eso es. Por eso es muy importante conocer todas las distintas etapas de los miedos de nuestros hijos, primero para acompañarles en esos miedos y segundo para yo ser consciente de qué le estoy enseñando de mi propia forma de vivir el miedo. Então, é muito importante que nós, como pais e professores, conheçamos essas etapas específicas para nós saber como nós vamos apoiar em cada etapa específica da idade das pessoas, da criança e até o adulto. Efectivamente. Y ya la última emoción que nos queda es la sorpresa. La sorpresa está muy relacionada con el asco y las dos me ponen en alerta de que algo hay peligroso. No es tanto como miedo, pero es como, algo hay extraño. Cuidado, tienes que pensar un poco. Então, agora vamos trabalhar a última emoção de hoje, que é a surpresa. E a surpresa aqui está muito relacionada com a estranheza. O que é isso que me está acontecendo? Entonces, por eso, el principal problema de la sorpresa es que si es muy grande, caigo en la expectación y me quedo congelado. La sorpresa ocurre de ¡ah! Y ese es el único problema, que si un exceso de sorpresa también me congela, como hace el miedo. Então, se a surpresa é muito grande, ela pode me congelar como medo. Efectivamente. Entonces, quizás sea la emoción menos complicada, pero no olvidemos que existe la sorpresa y el asco. Então, pode a surpresa, ela está relacionada com estranheza. Então, pode ser que ela esteja assim relacionada com a reação da pessoa. Efectivamente. Luego, por último, eran alegría, tristeza, rabia, miedo. Nos quedaba la alegría, pero la alegría creo que no tengo que explicarla, ¿verdad? Creio que a última reação é a alegria. E a alegria acho que é uma das